Olá pessoal do quarto ano, tudo bem? Vamos retomar nosso conteúdo, né, de história do quarto ano. Então aqui nós temos, né, o capítulo 1. Vou fazer um resumo rapidinho para vocês. Aqui foi esse capítulo 1 que a gente viu em sala de aula. O capítulo 1 ele tem 5 tópicos, tá? Vai estudar a história, as fontes históricas, contar o tempo, organizar o tempo e a pré-história e a história. Então esses são os 5 tópicos, tá? Qual que é o objetivo do capítulo 1, então, que a gente já viu em sala de aula, mas a gente está retomando? O objetivo dessa aula tem que ficar bem claro, vocês têm que compreender por que se estuda história, tá? Descobrir como se escreve a história, relação entre a história e o tempo e diferenciar pré-história e história. Esses são os 4 objetivos do capítulo 1. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos lá então? O tema 1, estudar a história. Por que nós estudamos a história? Essa é a pergunta que os alunos sempre fazem, né? Ah, mas professor, por que tem que estudar a história, né? O que eu quero saber do passado? Pois bem, eu coloquei aqui para vocês então, resumidamente, por que nós estudamos a história? Conhecendo o passado, nós podemos entender melhor o tempo presente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então esse seria um dos objetivos maiores, né, da história. E outra coisa também muito importante é que todos nós fazemos história, né? Tem uma frase do Christopher Lee que ele fala assim, que as pessoas fazem história, mas não se dão conta de que estão fazendo a história. Então todos nós estamos fazendo história. Antigamente, lá no início do século XX, né, até meados do século XX, se pensava que só o rei fazia história, presidente, príncipe, imperador, só os governantes é que faziam história. Mas a gente sabe que não, que todos nós, eu, você, todos nós fizemos história, nós deixamos a nossa história. A gente até brinca muito, né? A gente que já tem mais idade brinca assim, se eu fosse escrever a história da minha vida, daria um livro, né? Então por quê? Porque todos nós temos história, então por isso a importância de se estudar a história, né? O tema 2, fontes históricas, isso é muito importante. Quais são as fontes históricas? Quando eu vejo a palavra fonte, o que me vem à mente? Né? Água jorrando, né? Fonte de conhecimento. Como é que os arqueólogos, como é que os historiadores, os investigadores, eles vão pesquisar o passado, vão investigar o passado? Tem 2 fontes que a gente pode pesquisar. Desculpa, nós temos as fontes escritas, né, e as fontes não escritas. O que são fontes escritas? São código de leis, né, livros que contenham leis, documentos, cartas, contratos, livros, jornais, diários, né? Eu admiro muito os meninos que gostam de escrever diários, né, que fica registrado os diários, e revistas. E mais todo um material que eu posso ler, né, que são fontes escritas, documentos, né, certidão de nascimento, uma certidão de casamento, um documento de compra, um registro de compra e venda de terra, é uma fonte histórica, é uma fonte escrita. Ali, por exemplo, na certidão de nascimento de vocês, ali tem tudo, né? Tem o nome do pai, da mãe, dos avós, onde nasceu, que hora nasceu, que dia nasceu, então ali consta tudo, é um documento, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Livros, jornais, tudo isso são fontes escritas. E as fontes não escritas, professor? O que é então uma fonte histórica? As fontes não escritas são monumentos, né? Eu citei aqui para vocês um monumento ao colono, né, mais conhecido aqui em Dourados como o Monumento da Mão do Brás. Ele é um monumento histórico, né, que homenageia todos os municípios vizinhos aqui, né, homenageia os colonos. Moradia, uma casa antiga, pode ser uma fonte não escrita. Templos, igrejas antigas, armas, uma arma antiga, né, do século XVIII, XIX. Roupas, moedas, né, para quem coleciona moedas, não deixa de ser uma fonte histórica. Brinquedos, né, brinquedos antigos. Instrumentos de trabalho,
doméstico também, utensílios domésticos também são uma fonte não escrita. Então isso aqui é muito importante que vocês saibam diferenciar as fontes históricas não escritas das escritas. O terceiro tópico é contar o tempo. Como é que eu conto o tempo, né? No Brasil nós temos o calendário cristão, que foi criado pelo Dom Gregório, gregoriano. Então o Dom Gregório, ele que criou o nosso calendário, né? Ele se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Lá vem o professor com a linha do tempo dele, né? Pois é, mas essa linha do tempo é legal, né? Quer dizer, às vezes não. Porque ela situa você no espaço e no tempo. Eu gosto muito de fazer essa linha do tempo, porque ela acaba situando o aluno no tempo. Então nós temos AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Aqui nós temos uma pré-história, né? Então começou a contar o nosso calendário a partir do nascimento de Jesus. Por isso que eu coloquei essa cruz aqui, né? Então nós temos o ano 1, 2, 3 até 2020, que é o ano que nós temos. O que significa 2020, professor? É que fazem 2020 anos que Jesus nasceu, tá? E estamos no século 21. Então, X vale 10, 10 mais 10, 20, mais 1, 21. E como é que eu conto o século? Século 1, ele vai do 1 ao 100. Século 2, ele vai do 101 ao 200. Século 3, que vai do 201 a 300. Como é que eu conto o século? Como é que eu vejo? Tem um exercíciozinho bem fácil. Por exemplo, eu estou no ano 600, século 6, né? Século 6. Eu estou no ano 601, século 7, certo? Ano 2000, século 20, XX, 10, lembra que 10 vale 10, X vale 10, mais X vai ser igual a 20. E ano 2001, século 21. Então, como é que eu faço? Eu faço assim, eu somo 20 mais 1, 21, certo? Século 21. 2000, 20 mais 0 vai dar 20. Então você sempre anula os dois últimos números. Aqui também, ó, 6 mais 1, século 7, tá? E 6 mais 0 igual a 6. Então vocês sempre anulam esses dois últimos números. Isso aí eu já passei em sala de aula, vai ficar bem tranquilo para vocês memorizarem, tá? Tem uns exercícios lá que devem ser feitos, né? Quem não fez, aproveita a oportunidade. E o quarto tema, né, é organizar o tempo. Sequência cronológica de fatos. O que é organizar o tempo? Uma linha do tempo da vida, tá? Então o quarto tema falava sobre como organizar o tema lá na apostila. Então você pega e organiza todos em forma de fatos que aconteceu na vida de vocês. Eu nasci em 2010, 2011, né? Então você coloca lá o que aconteceu, né? Primeiro ano, aniversário, foi meu primeiro ano de aniversário, festa de aniversário. Com 2 anos, o que aconteceu de relevante na vida de vocês, né? E por aí vai. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Até os dias de hoje. Então, isso se chama o quê? Sequência cronológica dos fatos, né? A gente já fez em sala de aula também. E o último tema é pré-história e história. Então, a pré-história, você tem a pré-história, e essa aqui é uma pena que eu coloquei aqui, né, que marca a invenção da escrita no ano 4000 a.C., tá? Tem que saber diferenciar o que é pré-história e história. Por quê? A pré-história, segundo os estudiosos, ela não era muito considerada porque não tinha registros escritos, né? Mas na verdade isso seria até um preconceito com eles, né? Mas o que isso tem a ver com a história? Não. Ele tem toda a razão. Porque assim, a gente tem muitos registros. A gente tem os escritos das cavernas, né, que os homens deixaram. Então é relevante sim, tem que ser levado em consideração a pré-história e não simplesmente deixar de lado. Naquela época eles não produziram nada, não produziram conhecimento, mas produziram sim. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar o capítulo 2 depois para vocês e o capítulo 3 também, tá bom? Até a próxima. Um abraço.